A graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, seja com todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Meus irmãos, há alguns dias alguém deixou nos comentários se eu teria coragem de falar sobre o islamismo, ou como se o tema fosse intocável, ou como se me faltasse, sei lá, coragem para falar sobre qualquer assunto. Eu quero agradecer aqui a sugestão e no vídeo de hoje então vamos falar sobre o islamismo. Eu quero reagir a um vídeo onde o muçulmano expõe a sua fé e em contrapartida eu vou também expor a nossa fé. Como eu sempre digo, esse é um canal católico e para católicos que não visa atacar a fé de ninguém, mas esclarecer aos católicos a única e verdadeira fé ensinada por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Muçulmanos e cristãos adoram o mesmo Deus? Tudo no Islã é voltado a um Deus que conhecemos como Allah, mas para aqueles que não seguem a fé, esse nome pode soar um tanto exótico. Assalamu alaikum. Você está assistindo o Islã em português e eu sou Abdul Majid. Não se esqueça de deixar o joinha e de se inscrever para ter acesso a mais conteúdo islâmico. Para uma porção bem generosa de não muçulmanos, assim que o nome Allah é mencionado, provavelmente é isso daqui que vem à cabeça. Mas considerando quão o Islã vem crescendo no Ocidente, um montão deles vem pesquisando a respeito. Embora esse não seja sempre o caso, por causa disso alguns acabam até se convertendo. Então, você deve estar se perguntando, afinal de contas, o que é que o nome Allah significa? Não, amiguinhos do amor, ele não é o Deus Lua. Allah é a palavra árabe para Deus, e essa é a definição mais simples que você vai encontrar. Da mesma forma que você fala God em inglês, Deus em espanhol, Dieu em francês, quando você está falando árabe, você fala Allah, mesmo que não seja muçulmano. E o próprio Corão fala que Allah é o mesmo Deus que falou com os cristãos e com os judeus. E não disputeis com os adeptos do livro, senão da melhor forma, exceto com os iníquos, dentre eles. Dizei-lhes, cremos no que nos foi revelado, assim como no que vos foi revelado antes. Nosso Deus e o vosso Deus são um, e a ele nos submetemos. Bem, começando de uma forma bem sincera e cortante, a resposta é não. Nós não adoramos o mesmo Deus. Inclusive, eu tinha um amigo libanês que era muçulmano e ele tinha um quadro muito bonito escrito em árabe, em dourado, né, com os 99 nomes ou atributos de Allah. E em certa visita eu pedi a ele que lesse os tais nomes e eu fiquei impressionado que todos fossem bastante majestáticos, né, mas que nenhum deles fosse amor. São João diz em sua primeira carta, capítulo 4, versículo 8, que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu comentei isso com ele e lhe perguntei se tinha alguma coisa a ver com o significado da palavra árabe Islã, né, que significa submissão ou rendição. Quem sabe Allah não ame os seus adoradores porque quer súditos, né, e não filhos. Mas enfim, ele não soube me explicar o porquê disso. Bem, mas por que eu digo que nós não adoramos o mesmo Deus? Primeiro, Maomé disse lhe ter sido revelado ao Corão, livro sagrado dos muçulmanos, cerca de 6 séculos depois do nascimento da igreja. Então, o islamismo é uma mistura de cristianismo e judaísmo batido no liquidificador do Oriente e se tornou uma nova religião com um novo Deus. Se as escrituras sagradas findam as revelações e os sucessores dos apóstolos são os únicos fiéis depositários da tradição, não há como Maomé ter recebido uma revelação com autoridade de mudar o que já havia sido determinado pelo próprio Cristo e pelos apóstolos. Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 35, que até os céus e a terra passarão, mas as suas palavras não hão de passar. Segundo, o nome Alá era bem mais antigo do que Maomé disse lhe ter sido revelado. Era o deus da lua na mitologia egípcia.
Os primeiros usos da palavra lá envolviam o satélite do planeta Terra, e mais tarde passou a ser usada para designar uma divindade. Não é por acaso que o símbolo do Islã seja uma lua. Alguém pode objetar a isso dizendo que Alá é o termo para Deus, como God em inglês, como Dieu em francês, como Dio em italiano e assim por diante. Inclusive nas traduções árabes da Bíblia, a palavra Alá é usada para Deus. A questão aqui não é a palavra que se usa, mas a ideia que ela carrega. Toda palavra carrega uma ideia. Toda palavra carrega uma conjuntura cultural. Toda palavra carrega uma conjuntura religiosa. Não existe como eu dizer aqui a palavra chocolate e vir instantaneamente à sua mente bomba injetora de um motor de um automóvel. A sua cabeça, né, a imagem vem a partir da palavra que é dita, daquilo que você interpreta a partir daquela palavra. Não podemos nos enganar, meus irmãos. O Deus revelado no Alcorão não é o mesmo Deus revelado na Bíblia, ainda que alguém insista muito em fazer essa afirmação. Agora, uma coisa que você vai perceber é que muçulmanos em particular preferem manter o nome Alá em seu vocabulário independentemente da língua que estejam falando. E isso é devido ao fato de que a palavra Alá, diferentemente da palavra Deus, não possui plural nenhum. Ela significa literalmente o único Deus. Se a gente for parar para pensar, meio que faz sentido, porque muçulmanos são rigorosamente monoteístas. Se faz necessário uma breve definição do que queremos dizer por Deus. Como uma unidade absoluta no islamismo e como uma unidade composta no catolicismo. Sem isso, o nosso entendimento ficará confuso para quem não está familiarizado com a doutrina da Trindade. Por ora, basta afirmar que, segundo os autores islâmicos e o Alcorão, Deus no islamismo é uma unidade absoluta, ou seja, há um único ser divino em uma única essência divina. Por outro lado, Deus no cristianismo é uma unidade composta, ou seja, há um Deus, mas três pessoas distintas, o Pai, e Filho e Espírito Santo, em uma única essência divina. Nesse caso, as pessoas são inseparáveis e indivisíveis. Por isso que há um único triuno Deus. No pensamento islâmico, Jesus é apenas um profeta, e que o cristão, ao adorar Jesus como Deus, estaria cometendo idolatria, chamada shirk, um pecado imperdoável no islamismo. Na Sura 10, versículo 68, fica claro como os muçulmanos não reconhecem Jesus como Deus, apesar do respeito que eles têm por ele. Portanto, não podemos dizer que adoramos o mesmo Deus. Aqui ele afirma que os muçulmanos são rigorosamente monoteístas, como se os cristãos fossem menos rigorosos, né? É uma forma sutil, é um eufemismo para a palavra idólatras em relação aos cristãos. A Sura 5, versículo 73 diz: são blasfemos aqueles que dizem, Deus é o um da Trindade, porquanto não existe divindade além do Deus único. Meus irmãos, os católicos não creem que Deus seja o um de uma Trindade, como se a ele fossem associadas outras pessoas, mas exatamente ao contrário. Nós cremos que o Pai e o Filho e o Espírito Santo são um e somente um Deus, pois há somente uma essência divina. Cada uma das três pessoas é Deus e possui a totalidade da essência divina. As pessoas são eternamente inseparáveis e eternamente unidas nessa única essência divina. Cada uma das pessoas possui a mesma dignidade das outras duas.
E, portanto, consequentemente, cada uma das pessoas são idênticas em essência, vontade, propósito, poder, eternidade e nos demais atributos. Sendo assim, o texto mencionado do Alcorão não faz referência ao entendimento bíblico católico de Deus. É possível que esse erro cometido por Maomé em sua interpretação da natureza de Deus esteja ligado com o triteísmo. Ele pode ter ali se confundido com uma doutrina herética que foi amplamente combatida pela Igreja Católica. Para terminar, o Alcorão também faz uma descrição de sua natureza em um versículo que é conhecido como Ayatul Kursi, o versículo do trono. Dá uma olhada. Deus, não há mais divindade além dele, vivente, subsistente, a quem jamais alcança a inatividade ou sono. Dele é tudo quanto existe nos céus e na terra. Quem poderá interceder junto a ele sem a sua anuência? Ele conhece tanto o passado como o futuro, e eles humanos nada conhecem de sua ciência senão aquilo que ele permite. Seu trono abrange os céus e a terra, cuja preservação não o abate, porque é o ingente, o Altíssimo. Não tão tenebroso assim, né? Então, o que vocês acham? Algumas chances que algum dia passem a dizer o nome Allah, ou preferem ficar com a versão do idioma de vocês? Contem pra gente nos comentários e não se esqueçam de dar o joinha e de se inscreverem para mais do Islã em português. Compartilhem. Aqui também, de forma sutil, ele tenta negar a mediação de Cristo. Outro erro grosseiro dos muçulmanos é ignorar todos os sentidos da expressão Filho de Deus na Bíblia. Por causa disso, creem que Jesus não é Filho de Deus, pois Alá não faz sexo. Não é isso que os cristãos ensinam. Sabemos que a expressão Filho de Deus tem um sentido messiânico, assim como retrata um relacionamento filial entre Jesus e o Pai. Todavia, um de seus sentidos evidencia que Jesus se autodeclarava Deus, quando aplica a expressão para si, reivindicando igualdade e unidade com o Pai, como vemos, por exemplo, em São João, capítulo 5, versículo 18 até o 28, depois em São João, capítulo 8, versículo 28, e também em São João, capítulo 8, versículos 24, 52 e 58. Há muitas passagens para fundamentarmos esse ponto em termos bíblicos. Certamente que nunca foi ensinado pelo cristianismo que Deus fez sexo com a Virgem Maria, querendo com isso justificar o uso da expressão Filho de Deus. De onde será que o islamismo tirou essa ideia? Por que eles ainda ficam propagando essa ideia? Será que não há aqui certa falta de honestidade intelectual? Pois é bastante evidente que esse não é o ensino cristão a respeito da expressão Filho de Deus. E para encerrar, o Alcorão ensina que Jesus não foi crucificado, nem morto, mas sim elevado aos céus por Deus. Esse versículo estabelece claramente a posição islâmica. Jesus não foi morto, nem crucificado. Em vez disso, uma ilusão ou confusão foi criada, fazendo com que as pessoas acreditassem que ele havia sido crucificado. No entanto, meus irmãos, em seu julgamento, quando Jesus foi interrogado pelo sumo sacerdote se ele era o Filho de Deus, Jesus respondeu, como nós podemos ver em São Marcos, capítulo 14, versículo 62. Eu sou. E vós vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi essa inequívoca reivindicação de divindade que foi considerada a base suficiente para sentenciar Jesus à morte pelos judeus e depois ser executada pelos romanos. Embora os muçulmanos tenham um problema de aceitar que Jesus morreu realmente, não há como negar que Jesus foi de fato, no mínimo, sentenciado à morte. Como Maomé pode saber 6 séculos depois do que aconteceu ou não com Jesus, se não pelas Sagradas Escrituras e pela tradição dos seus apóstolos?
Os apóstolos, uma grande nuvem de testemunhas, em certa ocasião, cerca de 500 irmãos o viram ressuscitado. Tomé apóstolo tocou nas suas chagas. Como que ele tem autoridade para fazer essa afirmação? Não existe a menor dúvida de que Jesus, o Messias, morreu na cruz e que foi ressuscitado da morte, conforme nós rezamos no Credo Apostólico. São Mateus capítulo 27, versículo 35 diz: quando eles o crucificaram. Em São Marcos capítulo 15, versículo 37, com um alto grito Jesus deu seu último suspiro. Em São João capítulo 19, versículo 33 diz: quando eles chegaram a Jesus e viram que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em São Mateus, capítulo 28, versículos 5 e 7, diz: o anjo disse às mulheres: não tenham medo, porque eu sei que vocês estão procurando por Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou da morte. Já que os muçulmanos dão tanto valor ao que os anjos dizem aos homens, deviam levar em consideração essa última passagem bíblica. Além das fontes bíblicas, existem muitas outras, como de Tácito, por exemplo, que diz: Cristo sofreu a pena máxima durante o reinado de Tibério. Luciano o Grego dizia: os cristãos adoram o sábio crucificado. Flávio Joséfo, historiador judeu, disse que Pilatos condenou-o à morte por crucifixão. E o Talmude babilônico diz: ele foi crucificado na véspera da Páscoa. Desde o início, os cristãos realizaram a celebração da Eucaristia e usavam a cruz como símbolo do sacrifício do seu mestre, conforme nós podemos ver na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. E nunca tiveram dúvida da realidade da crucifixão. Os muçulmanos dizem que Judas Iscariotes ou Simão Cirineu foi crucificado, no lugar dele, o que é impossível, já que Judas tirou a sua própria vida, conforme nós podemos ver em Mateus capítulo 27, versículo 5, e também em Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 18. Isso abre precedentes para outras dúvidas, se tivesse sido o crucificado apenas um homem semelhante a Jesus. Então, talvez o Alcorão também não tenha sido revelado a Maomé, mas a um homem muito parecido com ele. E, finalmente, se a teoria da substituição fosse correta, uma pessoa que cometesse um crime poderia escapar do julgamento, justificando que era apenas parecido com o criminoso. Meus irmãos, chegamos ao final do nosso vídeo. Nós não temos tempo hábil para entrar em mais pormenores sobre esse assunto. Eu espero ter esclarecido pelo menos um pouco de algumas dúvidas que as pessoas têm a respeito desse assunto. Talvez a gente possa fazer mais vídeos e esclarecer ainda mais pontos relevantes das diferenças entre os cristãos e os muçulmanos. Que Deus abençoe você, que você tenha um dia muito abençoado com a sua família, que Nossa Senhora cubra a cada um de nós com o seu manto sagrado e que possamos, através dela, encontrar o seu divino Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.